Fala, nação azul, salve, salve, pós-jogo de Cruzeiro 1, Internacional 2, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda continua com um jogo a menos, que vai acontecer contra o Fortaleza, mas está colado na zona do rebaixamento e pode, após o jogo do Vasco, que acontece na próxima segunda-feira, contra a equipe do Botafogo, clássico carioca, mas se o Vasco vence o líder Botafogo, pode passar o Cruzeiro e colocar o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos, ok, mas o Cruzeiro pode, nesta rodada, 32ª, entrar na zona do rebaixamento. Essa reta final, lembrando que são 38 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro vem numa sequência que preocupa. É difícil eu chegar aqui, trazer um comentário para vocês, tentar segurar o lado emocional, o lado do torcedor, tentar trazer um pouquinho mais pensando, analisando com calma o que aconteceu na partida para mais uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a 12ª derrota no campeonato. Fiz aqui algumas anotações do caderninho para falar com vocês, mas antes pedir para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, independente da fase do Cruzeiro, da situação. Esse canal é sustentado aqui com o nosso principal apoiador, que é a Stake.com, uma casa de aposta esportiva. Fica aparecendo aqui no cantinho aqui em cima a logo da Stake. Tem um link na descrição da bio do perfil lá do Twitter, do Instagram, do nosso Linktree do Cruzeiro, Linktree/Cruzeiro, tem um link lá da aposta segura. Fica a dica aí para você conhecer a casa de aposta esportiva e de cassino online para maiores de 18 anos, que é a Stake. Então é isso, vamos lá, começando aqui pela estatística do jogo, aparecendo aqui no canto, vocês observam em 20 finalizações do Cruzeiro contra 9 do Inter, né? Um massacre de finalizações, quem vê assim, né? Nossa senhora, né? Só que no gol, apenas 5 das 20 foram no gol. O Internacional, de 9, 3 foram no gol. O Cruzeiro teve mais posse do que o Inter, foram 63% de posse de bola contra 37% da equipe do Internacional, que veio com uma proposta de contra-ataque, né? 8 escanteios do Cruzeiro contra 1 do Inter, também é uma observação que a gente coloca, como todos os jogos do Cruzeiro sempre tem muitos escanteios. A galera que gosta de fazer aposta esportiva aí, vai no escanteio em número alto, e do Cruzeiro sempre vai dar mais que 7,5 escanteios. Mas olha só, quando a gente olha as estatísticas aqui, a gente percebe que é um time que tem bola, que chega e tal, mas não é assertivo, não é eficiente. A verdade é essa. Não é um time eficiente. O Internacional, nas suas poucas oportunidades que chegava no ataque do Cruzeiro, era mortal, dá medo. Os caras tocam a bola, parecem fazer o gol. É fácil tocar a bola na defesa do Cruzeiro. E olha que é as melhores defesas, está entre as melhores defesas do campeonato, né? A equipe do Cruzeiro só sofreu apenas 27 gols nesse campeonato. Mas sofre, né? Quando tem a oportunidade adversária de chegar no ataque, vai lá e finaliza, né? Primeiro gol ali, um vacilo também, acho que na marcação, deixar ali o Valência chegar e tocar o Maurício daquela forma e tudo mais, e fazer aquele gol. O segundo gol, mais um vacilo, o Cruzeiro sai com a bola de forma ridícula ali, e volta, Machado perde ali no meio, favorece o gol da equipe do Internacional. E o terceiro gol do jogo, o gol marcado pelo Cruzeiro, de pênalti pelo Bruno Rodrigues, mas aí já não tinha tanta esperança, apesar que foi no momento ainda que teve bola na trave do Matheus Vital, né? A torcida voltou a apoiar, a cantar, mas já estava numa pressão muito grande, com vaias e vaias em cima dos jogadores. Até mesmo antes da partida, alguns jogadores como Palácios, como Vital, Wesley, foram vaiados antes de começar a partida. E depois, durante a partida, acabaram outros sendo mais vaiados ainda mais. Aí as vaias diretamente ao elenco do Cruzeiro, time pipoqueiro, time sem vergonha, vaias ao Ronaldo, fenômeno, como já vem acontecendo em vários jogos. Um roteiro muito parecido que o Cruzeiro vive nessa temporada, nessa reta final do Brasileiro, com 2019, tá? Tá muito parecido. Vem uma pressão agora já em cima do técnico, onde foi chamado de burro, após a substituição do Matheus Pereira para a entrada do Matheus Vital. Então já coloca mais pressão sobre ele. O Cruzeiro não pode contratar outro treinador, vale lembrar isso, que no Campeonato Brasileiro já foram 2. Não pode trazer mais um outro técnico, teria que ir com o Sub-20, Fernando Seabra, técnico do Sub-20, até o final. Mas aí você para pensar, seria melhor, não? Porque talvez ele daria oportunidade para a base, ou não? Ou ficaria com medo e seguiria o protocolo que a diretoria fosse escolher. Bom,
Essa temporada ela é manchada pelo planejamento da diretoria. Hoje o Cruzeiro tem um grande problema, que é o pior ataque do campeonato, apenas com 29 gols. O Cruzeiro tem um ataque pior até mesmo do que a América, do que Curitiba, do que Goiás, do que Vasco, que estão atrás do Cruzeiro. Então quando você olha isso, um time que não faz gol é um time que não ganha, é um time que não vence. Então ele vai sofrer no campeonato, é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Tem um pior ataque. Por quê? Um planejamento ruim. Trouxe alguns jogadores desde lá de início da temporada que não deram certo, como você tá aqui, o maior deles, o Gilberto, nessa parte ofensiva. Henrique Dourado saiu do time, ficou sem centroavante, e aí aposta hoje num jogador que é improvisado, que é o Bruno Rodrigues. Ele não é centroavante, ele é um ponta, né, que joga na velocidade, vai no drible, ele é o melhor fundamento dele, aonde ele vai melhor. Tanto é que o gol, onde sai o gol contra o Internacional, ele vem de velocidade, parte para cima, dribla e sofre o pênalti. Esse é o Bruno Rodrigues, melhor resultado. Só que a diretoria decidiu trazer um atacante chamado Arthur Gomes, que joga na mesma posição, na mesma característica do Bruno Rodrigues. E aí é que entra um problema. Por quê? Cruzeiro tem que usar o Bruno Rodrigues de centroavante, porque ele ainda consegue se adaptar bem ali como centroavante. Mas ele não tem o centroavante de ofício, e aonde ele, o melhor jogador que participa em gols e artilheiro do Cruzeiro na temporada com 10 e 6 no Brasileiro, que é o Bruno Rodrigues, ele é usado como centroavante e não no melhor lugar dele, que é na ponta esquerda, que você prefere ter que usar sempre o Arthur Gomes ali. O Matheus Pereira cai ali um pouco mais centralizado nesse primeiro tempo de jogo, depois acabou indo mais participando ali com os laterais, mas não conseguiu tabelar muito bem com o Willian. O Cruzeiro, por mais que pressionou bastante pelo lado direito de campo no primeiro tempo, no segundo tempo centralizou um pouco mais as jogadas, mas era muito, chegava e não finalizava. E, inclusive, esse é o maior defeito do Matheus Pereira na equipe do Cruzeiro. É um jogador que participa bem, eu até fiz aqui algumas anotações sobre ele, né? Participou das ações ofensivas, aproximou dos laterais, principalmente do Lucas Silva também ele aproximava, justamente que o Lucas Silva jogou um pouco mais avançado, não foi bom, acabou perdendo muitas bolas ali, não foi bom o Lucas Silva nessa partida. Ele criou 2 chances, teve bola na trave e tudo mais, mas ele chuta pouco pro gol. Esse é o grande problema do Matheus Pereira, até quando ele tem a oportunidade do arremate, ele não vai. E ele acaba também tendo uma queda física no segundo tempo, que talvez seja justificada a saída dele, a decisão e a escolha do técnico Zé Ricardo. Porém, ele deu uma entrevista ao jornalista Mike Costa, esqueci de qual portal que é, eu vi lá no Twitter, e na entrevista ele chega e fala que foi por opção técnica, foi o treinador que decidiu tirar ele não queria sair. Acho que o time tá bem, não adianta ficar individualizando, né? Tô chegando cada dia mais perto do meu nível físico. Tô 100% para poder jogar o jogo todo, mas é óbvio que às vezes no jogo é preciso mudar alguma coisa e o treinador tem optado por mudar. E sempre que ele faz mudança, tem algumas melhoras, então acho que o Cruzeiro está indo bem, a gente tem que continuar positivo, a gente tem que pensar no grupo. A gente é um grupo muito unido, a gente é um grupo muito forte. Todo mundo já demonstrou que é capaz de jogar e não depende só do jogador, a gente somos um grupo e a gente está trabalhando para isso. E mais uma entrevista, como foi na semana passada, com o Willian falando que foi decisão técnica. Tem coisa aí. Tem alguma coisa aí, tá? Fica aí a pulguinha atrás da orelha. Outros jogadores aqui que eu queria destacar de forma negativa, o meio de campo, que foi ali por Jussa, Machado e Lucas Silva, não funcionou, como talvez, possivelmente veio a funcionar no Clássico, veio a funcionar contra o Bahia, mas contra o São Paulo ali já deu umas outras caras, e nesse jogo aí confirmou que não deu tão certo. O Lucas Silva acabou avançando demais pro ataque, não é muito a dele, de ser esse cara ali, ele tem uma cadência maior, ele é mais lento na sua mobilidade ali e acaba atrapalhando essa forma ofensiva aí do Cruzeiro. Ele é mais pelo passe, é mais da tirada de bola lá atrás, de organizar a dinâmica do jogo saindo de trás, não de estar lá na frente e definir esse passe que deveria ser diretamente pelo Matheus Pereira. Destaques negativos, como eu disse, Machado, o Lucas Silva, a dupla de zaga do Cruzeiro hoje talvez fez uma das piores partidas, mais uma vez, vem sequencialmente jogando muito ruim. O Castan e o Neres estão falhando demais, posição de marcação, tempo de bola estão muito ruins, e o Arthur Gomes no ataque, mais uma grande decepção. É só um jogador que preenche, faz ou talvez a tática, né, o jogador tático do treinador, mas ele não contribui ofensivamente, que é o principal onde ele deveria contribuir por ser atacante, né? Destaque positivo, é difícil a gente encontrar, mas a gente tem que falar de Bruno Rodrigues, né, que talvez seja o maior destaque positivo desse time do Cruzeiro, o maior participador de gols aí. E a gente tem a questão do Matheus Pereira, alguns vão falar que não, mas eu vou considerar que sim, ele participa sim do jogo, ainda não é, o Matheus Pereira tá devendo demais, às vezes ele briga com a bola, mas ele pensa certo, só que já vem uma sequência já, né, já tá chegando no nível, assim, vai sair dessa ou não vai, né, porque a oportunidade tá tendo demais. E aí não tá sendo esse cara todo, ele não encaixou nesse elenco do Cruzeiro, mas eu acho que é pela falta de opções ofensivas.
Não diretamente por um problema dele, é pela falta de opção no ataque, que ele não tem com quem jogar com ele ali naquele ataque do Cruzeiro. E o William também jogou um pouco bem ali pela direita, talvez a gente pode colocar isso aí como positivo. Mas é isso, gente. Cruzeiro 37 pontos, tá aqui a tabela do campeonato, 37 pontos, são 31 jogos, falta um jogo a menos aí. Falta um jogo a menos não, né? Tem um jogo a menos que é o jogo contra o Fortaleza, que vai acontecer ainda no final do mês. Cruzeiro tem 9 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Mais perdeu do que empatou e até do que ganhou. 29 gols marcados, 27 sofridos, é o pior ataque da competição. E, como eu disse, se o Vasco vence nesta rodada, coloca o Cruzeiro na zona do rebaixamento. É uma merda essa questão do jogo a menos, como o Cruzeiro tem aí, com a questão de tabela da CBF e essa organização, também porque não dá pra saber qual time que vai chegar, mas enfim. Fortaleza fez o jogo contra a LDU, na Sul-Americana não pôde fazer o jogo contra o Cruzeiro na rodada, e não conseguiram ali realocar esse jogo, passaram lá pra frente. Só que aí, olha, eu vou dar 2 exemplos aqui. O do Cruzeiro, nesse caso lá na parte de baixo da tabela, que esse um jogo a menos, bota uma pressão psicológica em cima até mesmo do elenco e da torcida e da imprensa, vendo o time ali e possivelmente entrando na zona do rebaixamento, mas tem jogamentos. Aí você fala, tem jogamentos, como se considerasse a vitória. Não é garantia de vitória, é garantia de não ter um jogo. É isso só a garantia que tem. E essa parte de baixo. E na parte de cima você vê um Botafogo, por exemplo, que vai encarar a equipe do Vasco. O Botafogo tem 30 jogos no Campeonato Brasileiro, 59 pontos. Aí vem o Palmeiras também com 59 pontos, mas tem 2 jogos a menos. São 6 pontos que estão em disputa, mas não quer dizer que o Botafogo vai vencer, mas ele tá lá. Só que coloca essa pressão. Já tá todo mundo falando assim, olha só, o Botafogo vai perder o título, o Palmeiras custou, o Palmeiras chegou. Só que tem 2 jogos a mais. Entendeu? Então, essa parada de jogos aí que tem, isso atrapalha demais. A CBF deveria organizar, não poderia ficar rodada sem ter o jogo correto, assim. Eu acho que atrapalha demais, porque eu acho que favorece, e o futebol ele não lida só com a parte física, com a parte do resultado do jogo, ele lida com a parte mental também, tanto dos jogadores quanto da torcida. E isso influencia psicologicamente na dinâmica da partida. É uma opinião minha, tá? É uma opinião minha a respeito disso. Olha só, pós-jogo muito longo, comentário muito longo, agradeço você que ficou até aqui, que assistiu, que deixou o like no vídeo, colocou a sua opinião nos comentários sobre mais um jogo do Cruzeiro, mais uma derrota. Temos ainda pela frente o jogo contra o Coritiba fora de casa, Fortaleza fora de casa, que é esse jogo adiado, e aí volta para receber o Vasco em casa. E são os jogos importantes de confrontos diretos. São os times que estão ali próximo à tabela, como no caso do Vasco e o Coritiba ali na zona de rebaixamento, mas tem Fortaleza que está um pouco mais acima. O Cruzeiro não conseguiu bater de frente com o São Paulo, não conseguiu bater de frente com o Internacional, então são times que estão melhores tecnicamente, estão subindo na tabela, lá para a zona da classificação da Sul-Americana, lá para cima. O Cruzeiro briga ainda contra o Corinthians, briga contra o Santos, então tem que torcer, tem que, infelizmente, é um chato isso, o Cruzeiro só depende dele, mas a gente tem que continuar torcendo ainda contra os adversários, como foi no caso da derrota do Corinthians, né, com a derrota do Bahia. Ajuda o Cruzeiro no momento, mas se o Cruzeiro não fizer a parte dele, de nada vai adiantar, né? Então é isso, 2 jogos fora de casa, não tem mais agora, cada jogo é obrigação vencer. Se o Cruzeiro não vencer, o Cruzeiro vai voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, a gente vai querer colocar culpas e aqui, culpas ali, de micros e macros, mas ela sempre, vocês não podem esquecer que o problema que o Cruzeiro vive nesse Campeonato Brasileiro e o que está passando por isso é um planejamento da diretoria do Cruzeiro de forma errada. Planejaram um elenco que acharam que ia dar certo, pegou um amontoado de jogadores achando que ia dar certo. Esses jogadores não deram certo, alguns até saíram, alguns estão afastados e sofrem pressão pela torcida porque os jogadores não entregam nada, não conseguem e sempre recebem mais oportunidades. Não há time no mundo igual o Cruzeiro, que não tem opção de fazer a contratação porque a janela está fechada, contratou mal na janela, trouxe jogadores que não agregaram na parte de técnica ao time e, como não tem essas opções, continua insistindo com as opções, ao invés de dar um espaço para a base. A base ela deve ser usada nesse momento, quando aquilo que você contratou, aquilo que você planejou não deu certo. Coloca a base para jogar, Zé Ricardo, se você não quiser sair do Cruzeiro. Tem que relacionar o Luiz Fernando, tem que relacionar o Japa, tem que não só relacionar, mas tem que colocar para jogar, a verdade é essa. Tem que colocar para jogar os jogadores da base do Cruzeiro que estão se destacando, que sacaram desde Copinha, no Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Esses jogadores merecem estar como titulares do Cruzeiro, porque ninguém aguenta mais alguns jogadores que não entregam para o time do Cruzeiro e não traz resultado positivo e não faz gols. É esse o problema, é essa receita. E aí não adianta falar que isso vai salvar o Cruzeiro, não temos a bola de cristal. Porém, é melhor a gente tentar e ver se vai dar certo do que ser frouxo não tentando.
Valeu? Tamo junto, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui no canal Cruzeiro. Lembrando que tem podcast segunda-feira, 8h15 da noite, ao vivo, comigo, João Paulo Big e Fabrício Simas. Um grande abraço. Tchau, tchau.